Salve, simpatia. Muito bem, meus amores. Paniqueira está no ar, diretamente dos estúdios e Comitê Eleitoral da Chapa Tênis da Panflix. Hoje teremos definição do grande nome da nossa querida Chapa Tênis. Marinho não está dormindo no ponto, está fazendo todas as articulações. Vejam vocês, essa chapa, olha o sorriso dele, está derrubando o Bolsonaro. Hector Bonito, está se preparando. Está se derrubando. O objetivo de Marinho é derrubar Bolsonaro e emplacar a Chapa Tênis. Me parece muito difícil, mas política tudo é possível. Hoje, uma presença ilustre. Vamos receber, graças ao network do Marinho, o ex-presidente Michel Temer. Vamos ver se o Michel Temer... Vamos ver se ele já tem o nome de centro ou será que ele vai voltar como vice do Barba. Você também. Política, meu amigo. Tudo é possível. Tudo é possível. Vamos ver o que o Temer está achando da CPI da pandemia. Vamos bater um papo com ele. Aliás, vamos perguntar aqui diretamente para o nosso Temer se você já se vacinou, meu querido presidente. Milho Zurita. Pois é, eu tomei a primeira dose, quando chegar a segunda, tomá-lo-ia. Embora eu acho que realmente me vacinaram muito tarde. Tinham que ter me vacinado na época que eu ainda era morcego e estava lá representando nosso país na China. Mas agora a pandemia já se espalhou e para todos esses aí que dia após dia vai dizendo fora Marinho, eu digo, não renunciarei. Muito bem, Marinho, um craque na imitação. Olha, eu fiquei sabendo que teve a imitação do Marinho fazendo o Pablo Tourinho. Fez. O índio falou que tá melhor. Fez. Diz que tá espetacular. Lógico, ele ouviu o final de semana toda a minha. Roubou a imitação. Espetacular. Tenho certeza que foi. Olha, gordão. É igual do Faustão, né? Pera lá. Gordão da cabeleira. Cabeleira do gordão. Olha a cabeleira do gordão. Cadê a foto, Igor? Olha lá. Gordão, Os meninão. o Marinho é um gênio da imitação. Mas eu sei disso. Olha lá. Se não fosse, eu não estaria aqui. Se não fosse, eu não estaria aqui, ué. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você. Nós temos os 3 melhores aqui. Sim, com certeza. Imitações novas. Só não precisa ficar criando essas coisinhas, né, Emílio? Não faz essa carinha de John Wick, não. Não fui eu. A carinha dele, olha lá. Agora sou eu. O vovô tá impossível. Agora sou eu. Foi você. Lógico que foi. Vamos lá. Mas nenhuma... Vocês vão arregar um pro outro agora? Olha lá, tá O vendo? Alba vai entrar. O Alba vai entrar. Vai respingar em mim, não. Isso aí. Agora o Sami vai falar. O outro falar. também é isqueirinho aqui também. Sami vai fazer. Quando eu cheguei aqui no Pânico, me disseram, renda o bloco e não pegue pilha. Difícil manter os dois, nem sempre dá. Pera lá Mas eu vendi o bloco. Marinho, mas quem que foi? Pera lá. Vamos colocar os pingos. Foi você. Os pintos. Agora a culpa é minha. Não, mas você taca querosene no fogo como ninguém. Não, senhor. Você acabou de fazer isso e falou assim, você vai arregar pro Marinho? Arregar de quê? Eu Isso aqui estou não é uma dizendo... competição, senhorzinho. Não é competição. Do John Wick, não é competição. Mas verás que o filho teu não foge à luta. Pois é. O que eu tô dizendo é o seguinte. Aconteceu a imitação. Houve uma rusga. Sim. O Marinho falou Fez um autoelogio. fez o esquema. Eu falei, então você faça a imitação e a gente coloca no ar. Pronto. Onde eu fui? Pronto. Falar. Justo. A gente vai achar Foi justo. a coexistência. Não é também. justo? A gente vai aprender a coexistir. Não é justo? Claro. Eu sei que vocês têm briga. Por quê? Qual é a briga? A briga é a seguinte: o Marinho quer derrubar o Bolsonaro e o Gordão é fã do Bolsonaro. Eu não. Isso é uma então greta. eu sou fã do Bolsonaro. Greta. Não, isso é. Eu sou o Bolsominion, eu vou pegar a empregada dele também. Eu sei, chama você de gado, você chama ele de calcinha apertada. De mini Dória. Acontece de New Left, é outra coisa. Acontece isso. Eu chamo de bolsopetista. Deixa eu te falar. Direita de Araque. Acontece isso com família. É que eu sou direita e esquerda ao mesmo tempo. Isso. O que acontece é o seguinte: a imitação já está gravada. Ele parece-me que vai dar um banho em você e nós vamos colocar no ar. Diz que parou a emissora. Parou? Diz que parou a emissora. É verdade. Não é? Eu não duvido. Eu não vi. Eu sei. Eu não vi. Eu tô vendendo. Eu duvido, mas é muito bom. Tinha no chão, pelo Eu visto. tô vendendo. Tinha visto no chão do switcher. Diz que Parou parou a emissora. não tem problema. Não é por pilha, velhinho. Não é pilha, meu. Acho que é, Lógico que é. É pilha, Delari.
Não, mas ele fica assim, ó. Tá foda, gordão, tá foda. Eu vou fazer o quê? Vou chorar? Ele é bom. É bom pro programa. Lógico. Então. Mas não precisa pôr pilha. Mas Põe o no mais- ar e pronto. mas o mais- quer criar tretinha. Eu e O mais Marinho não tem a menor engraçado chance. é que o Marinho fazendo o Torinho, o coach da imitação era o próprio Pablo Spire. Não, é assim. Juntou a turma. Tive a vantagem, tive a vantagem. Então a chapa tênis está forte, gordão. Tá bom. Então Vou entrar pra chapa tênis também? não sei. Muito bem, daqui a pouquinho você fala com o presidente, tá bom? Ah, tá bom. Muito bem. Quero falar um papo sério agora, o Samidana. Samidana, mais uma vez... Samidana, mais uma vez, cravou o resultado do UOL. Ah, muito obrigado. Meu Deus. Foi Olha, Sami sensitivo. 80%, né? É o Instituto Samidana. Quando você tem uma dúvida, você recorre ao Samidana. Bom pra caralho. Ontem, nosso homem de rabo, nosso professor aqui no diploma. plano. Por quê? Porque aqui só tem cara bom. Graças a Deus, não é, Calita? Opa! Eles ficam com essa briguinha entre um Eles... mas briga é que de nem um ego. time. Mas é uma disputa de Quem é melhor? qualidade, né? O Mbappé lá, o Mbappé Mbappé ou o Neymar? O Neymar. Você vê como é o velho? Dupla de ataque. Quem é o melhor? É dupla de ataque. Gordo. É, o Gabigol. O Gabigordo ou o Cupcake? Quem é melhor? É difícil. Sabe? É difícil. O Gabigol ou o Bruno? Não Então sei. a convivência tem que ser boa porque Tem que ser. engrandece o programa. É só você não ficar fazendo isso, vovô. Mas Deixa eu falar uma coisa. O Emílio é um puta de um fogueteiro. Ah, Você você sabe. fogueteiro. Calma. Claro que não. Eu também sou. Eu assumo. Eu sou um fogueteiro. Mas há de convir. Vamos colocar aqui de uma forma justa. Quando o Marinho falou essa história, Sim. ele se fez um autoelogio. Primeiro, falou: olha, a imitação ficou muito boa. Mas ia eu faço fazer- melhor. Eu faço melhor. Foi o que você falou. Não foi isso. Você Foi nesse tom. automaticamente pegou pilha com o cara e aí Eu virou peguei assim, pilha com o que ele falou. Foi isso. Eu E vocês dois pedi, começaram não a mandar faça. vinhetinha também. Também. Aqui, ó, aqui a pilha, o John Wick brasileiro. Pera aí, Gordão, não adianta você querer me desmoralizar. Não tô desmoralizando, tô te elogiando, Ó, porra. Eu já tive a oportunidade de Queria trabalhar parecer o Keanu com Reeves. grandes imitadores. Certo. Já passaram no Pânico Carioca, grandes imitadores. Carioca. Hoje, Ceará. Ceará. Carioca, o Gui Santana, só cara bom. Hoje nós temos aqui os 3 melhores do Brasil. Certo. Porém, houve uma rusga em Já relação rendeu o bloco, a né? uma, Sim, a tem uma tem imitação. alguma coisa. Agora, qual é? Vamos ver qual é o... Tem que pegar fogo. É uma seleção brasileira. Já rendeu o bloco, vai. Lê o texto do país. O pânico não é pra ser, Olha lá. de certa forma? Não é, O pânico pô. se retroalimenta desse tipo de situação? Mas a turma vai A saindo partir do bonitinho. Eu não momento fiz de que caso vocês pensado, escutam. não. A Porque turma- ele mandou bem demais. Eu tô A vendendo. turma Só vai que ele pediu saindo pra não puta. fazer. Marinho falou no break Começa que assim, ia daqui a fazer. pouco o nego tá no multishow. Mas você tá bravo, de verdade. Você tá bravo. Bravo com o quê? Ficou vermelho igual... Não, vermelho igual essa mesa. Deixa eu te Porque tem falar. humoristas Eu não que tô- pegam pi. Você é zoeira, Mas eu Morgadela. falei o que Morgadeira. me deixa puto é falar coisa que eu não falei. Morgadeira, Ah, puto, o que que você presta falou? atenção. Presta atenção. Isso eu fico puto. Fica. Falar coisa que eu não falei, eu fico puto. O que que você Aí eu não fico falou? puto. Eu Que eu tô- falei pra ele não imitar. Irmão, tá louco. Eu tô vendendo peixe que eu ouvi. Vamos fingir que não. Eu não vi O ainda. índio é um fofoqueiro. O índio é fofoqueiro, o Delar é fofoqueiro. Eu cheguei hoje na rádio e falou: Meu, você precisa... a edição parou. Os caras A aplaudiram. emissora. Já Cadê a rendeu, imitação? olha lá. Entendeu? Amanhã nós vamos Aí depois passar. o nego pega e vai pro multishow, aí não sabe por quê. Chama o Alan pra dirigir de novo. Vamos. Olha lá, ó, pegou Vai lá. pilha. Vai lá. Pegou pilha. Não peguei. Você gosta, vovô. Você sabe. Olha Você só. sabe, vovô. O cara É uma pilha no ar. A pilha não é de fazer cara imitação, mandou é o de Alan, criar pô. briguinha dos integrantes. Pode chamar o Essa é Alan, a colega. pilha. Essa é a pilha. Chama o Alan. Depois o nego vai pro multishow, velho. Aí fica aí falando, o cara é traidor. Fica criando tretinha dos integrantes e depois tira o corpo fora. Olha lá, Olha lá. Não pode. Não pode, pô. ó. Ô, Gordão, Deixa a eu turma. sei que você vai apanhar nessa aí. Tudo bem. Não tem problema. Olha lá, pegou pilha. Ele pega a pilha. Olha lá. Eu falei O vovô gosta. O vovô gosta. Ele tira sarro de todo mundo. É quarta série B. Eu só é, falei o que eu falei. O cara quer ganhar intriguinha. Amanhã, A nós melhor teremos- imitação do A Torinho. Kalina vai fazer o Daqui a Torinho. pouco eu. Vai, Torinho! Mas o Morgadão tem o mérito de ter sido o primeiro. Não, mas foi dica O que eu dele. falei, pô. Olha lá. A briga começou. Ele passou a imitação. Como é que foi a briga, pô? Conta, você que falou. Agora, peraí, agora. Aconteceu? Foi assim. Vou explicar. Vai lá, pra vai você. Não, eu posso falar. Vai lá, não, vai.
Um belo dia brota aqui uma figura elétrica como Pablo Spy. Lógico que entra no radar de todo mundo. Entrou no meu, entrou no dele. Ele começou a tomar uma iniciativa, tomou as rédeas e começou a ensaiar em público aqui, mostrar que já estava avançando na imitação. Eu também estava mandando, tentando achar o tom, e teve um momento que ele chegou cochichando pra mim. Eu falei, não imita. Segura aí, irmão. Já tá comigo já. Proibindo a imitação! Ali, ó. E aí eu falei, O cara... Olha lá. Eu falei, ok. Eu falei, tá bom. E aí ele não mandou imita. super bem. Tá bom. Depois sou eu. Nossa, que Não, eu só falei o que eu falei. Agora deixa eu terminar. Eu só falei o que eu falei. Eu só falei o que eu falei. É pilha? Então fala agora aí, Alba, que você falou pra mim que ele foi no The Noite, que ele foi no The Noite e não te deu crédito, que você ensinou ele a imitar o Augusto Nunes e ele falou que Os caras vão jogar o diploma, hein? Não, agora, já que é pra falar, Viota? Fala aí, Alba. Você gosta dessas pilhas? Então fala, Alba, que você falou pra mim. Marinho foi lá no The Noite. O Alba fez... O Marinho foi no The Noite e falou que desceu, mas ele falou assim, eu que ensinei ele. Não, fui eu. O Alba Fala aí, Alba, agora. Eu gostei dessas declarações. Fala aí, Por exemplo, o Zuckerman joga tão bem FIFA que eu tive dificuldade pra ganhar de 4-0 dele. Fala agora, Alba. Fala aí que você ensinou. A história foi... Emílio Zurita, parabéns. Você lembra? Fala agora, Você hein? lembra? Já que é pra pôr pilha, então fala agora. Delari, você tem que parecer com a platina Atenção, agora. isso aí é pauta lá pro Floyd lá, o Floyd. Floyd Agora Mayweather. vamos falar. Floyd. Flow. Ensinou ele a fazer o Augusto Nunes e ele falou que baixou a Aperfeiçoou a imitação. Baixou bem. e ele Baixou, aperfeiçou ou você ensinou? Vejam Na sala vocês. da Paulinha, na sala da É o Paulinha. quadro Vejam humoristas que vocês. pegam pilha. Olha lá, o Delari tava lá. Humoristas vaidosos. É um quadro que a gente tem. Queria dar um recado pra você, Emília, que o chat tá divertindo aqui, falando crise no elenco. Então, pra dar uma... Ah, o chat gosta. o chat gosta. Crise no elenco. Eles Então, pra dar gostam. uma maneirada. aí. John Wick tá terrível. Eles gostam. Crise no elenco. A população, eles gostam de ver o caos. Entretenimento, pô. O caos. Fazer o Big Brother aqui. O caos é a alegria da audiência. Sempre é, né? O que dá audiência. Que coisa, né, Kalina? Aí, ó. Pois é. Não é? Um beijo na testa, Morgan. É o dia inteiro beijando, então. Agora já foi deflagrada a treta. Tá bom. Agora vocês vão ver. Luta, igual da Samambaia com a... Aquelas lutas no gel. Vai fazer capoeira do Morgado, vai ter que tirar a camisa, dar uma voadora nele. Morgado de sunga. Olha, o importante é que Desafio do espírito. O importante é que vocês são os 3 melhores hoje no Brasil, importa. mais bem colocados. Mas eu gostaria só de corrigir o que eu falei, que a periferia, a região mais humilde, tem suas regras próprias, porque os governantes nunca olham para a periferia. Os governantes nunca trabalham pela periferia. Então, quem trabalha normalmente é o líder comunitário ou o vendedor de drogas que ajuda as próprias pessoas da comunidade. Porque quem precisa, o poder público não vai, não cuida. As igrejas também não, olham. entendeu? Então, eles têm que se virar sozinhos e por isso eles se autossustentam de alguma forma. Eu não estou desprezando a periferia. Eu, como repórter, eu pisei na periferia inúmeras vezes fazendo reportagem. Muitas vezes. Então, por isso que eu enxergo isso. Conversando com quem mora lá, conversando com líderes comunitários. Antes de você entrar em um morro, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu já fiz reportagem, você tem que conversar com o traficante, dono do morro, para você ter autorização para entrar. Porque lá as regras são próprias. Entendeu? Porque ninguém faz por eles. Eles mesmos fazem por eles. Belo desabafo. É isso mesmo. Porque depois as pessoas interpretam de forma errada. Fala, essa patricinha do caramba nunca pisou numa comunidade. Mas é um pouco. Não sabe o que é uma comunidade. Sei porque fui Mais ou trabalhar. menos. Mais ou menos. Então, é isso que eu vou ou falar. menos, Sei porque fui trabalhar, mas nunca de fato morei, nunca senti na pele. Ouvi relatos. Então, só estou quem mora, aqui isso dizendo aí. os relatos que eu Não, ouvi. que é o assunto aqui é o seguinte: nunca teve lockdown. Exatamente. Aqui Não, o não lockdown tem, é não tem. lockdown cosmético. Não, Só que é um lockdown no centro, à la onde tem carte, policiamento que consegue. Suspensão de serviço. Suspensão de Sempre serviço. foi assim, sempre foi assim. E isso só atrapalha. Só Exatamente, atrapalha. porque acaba abrindo os clandestinos, então, enfim. Muito bem, É uma discussão Kalina. muito polêmica. Mas vamos lá, começar a falar sobre o Supremo, que todo mundo ama, o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, essa quarta-feira, o Supremo abre os trabalhos endossando a decisão de Luiz Roberto Barroso, que obrigou o Senado a abrir a CPI da Covid. Mas ainda ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento da Covid, ou seja, da comissão
comissão. Então, essa comissão já foi aberta, que é o primeiro passo para a abertura de uma comissão. Aí, a partir de agora, vão escolher os integrantes, enfim, se essa comissão vai ser virtual ou semipresencial. O Senado, o Supremo não pretende interferir nisso. Eles, inclusive, dizem que isso é uma decisão do Senado, saber se isso vai ser híbrida, virtual ou presencial. Então, eles abrem o trabalho hoje, o Supremo Tribunal Federal, endossando a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Depois disso, vem outra sessão, que daí é um pouquinho mais polêmica, que eles vão julgar, né, o recurso da PGR de derrubar aquela decisão de Luiz Edson Fachin lá do dia 8 de março, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula, julgadas pela Polícia Federal de Curitiba. Fachin considerou eles, a Polícia Federal de Curitiba, não competentes para esse julgamento e por isso transferiu para Brasília. Então hoje o Supremo vai julgar esse recurso da Procuradoria-Geral da República. O que pode acontecer? Se caso seja confirmada essa competência, Lula continua apto com suas... Ele continua uma pessoa favorável a entrar nas eleições de 2022. Do contrário, caso eles decidam contra a liminar, já Lula volta a ficar ficha suja. Então, hoje tem esse desenrolar ao longo do dia no Supremo Tribunal Federal, no plenário da Corte, para decidir aí sobre essa decisão de Luiz Edson Fachin. Vamos ver se Lula continuará limpo ou se voltará a ser ficha suja. O crime compensa? Ai, Emílio, depende. Como Tô assim? brincando. O crime compensa? Nesse Brasil, se for meu político, Deus. sim. Muito bem, vamos ao break? Vamos depois. Vamos pro break? Você me permite um break ou vocês querem bater mais um papo? Querem ficar brigando? Eu acho que por imitações? Não. O que você está achando, Zuzu? Eu acho que tem que render o bloco. Eles sabem da brincadeira, mas... Não, mas pega. Quando pega a pilha, aí você sabe, trabalha muito tempo aqui no lugar, é muito mais gostoso. A gente gosta. Desde 2017. É uma tretinha. A gente adora. Desde Eu adoro. 2017. Eu tento não botar tanta pilha. Mentiroso. Não, eu coloquei no começo, mas, meu... Você vai falar que a imitação do Marinho não é melhor? Eu não. Se tiver melhor, eu falo. A turma gostou mais. Vocês sabem que eu não tenho problema de ego? Trouxe pra cá os melhores, trouxe Igor Guimarães pra cá. Mais ou menos. Mais ou menos o quê? Não imita nada. Mais ou menos o quê, cuzão? Mais ou menos... O cara ficou bravo, né? Mas o Igor não imita nada. Mas o Igor também É sempre a mesma voz. Lógico que imita. Quando ele vier aqui, você pede as imitações pra ele, que no show é um sucesso. Mas como eu sou E a banca de camisetas do Bola? amado pela nossa Pelo clientela amor de que Deus. se jogar pra clientela a decisão, o Morgado vai ser de lavado. Para de arregar também, Laquezão. Calma aí, isso é bom pra cacete. Não. Inclusive... Tá com medo da torcida? Inclusive acho o seu Bolsonaro muito melhor que o meu. Você acha? Eu acho. Quem? A voz do Bolsonaro que ele faz. Mas você roubou, né? Mas ninguém faz o Bolsonaro. Não, mas sem pilha, sem pilha. Uma coisa Ele fez o Bolsonaro primeiro. Acho bom pra caralho. Dois imitadores vão ter que concordar. Roubou. Que tinha o Gordão, que era o que fazia piada. A gente só adaptava. Sabe quem vocês dão a honra? É Mas o verdade. Cali não, só você. Sabe quem que é o imitador? Gilberto Barros, O imitador do Bolsonaro é Rudy Landucci. Você, primeiro. Carioca, todos pegaram. É que eu não tava no radar, mas eu já fazia. Olha Olha só. lá, tá vendo? Eu tava estudando fora, pô, não tava aqui. Eu o Rude sei. apareceu. Olha só, vou te matar pra ti, cara. Escrachando. O melhor Rudy Landucci. Quem faz o melhor Bolsonaro? Marinho. É. Marinho. O Marinho. Tony? Marinho. Mas hoje ele não faz mais. Obrigado. Não faz. Não dá mais moral. Ratinho, Nem o Dória, Gilberto assim. Barros e nomes mais populares, ele é o campeão. Você vê? Eu sou da massa. Brega. Você é brega. Chamou de gordo brega. Chamou de Genival Lacerda. Acho bom do Marinho, que ele elogia Genival. dando uma voadora, né? populares- Tipo, os bosta você faz. Os populares Os eu bosta deixo você pra você. faz. É farofa. Ele falou que você é a praça é nossa e Ele foi elegante. Ele falou os populares você faz. O Bregolino. Eu sabia. Ele fala assim, pra quem ganha até um salário, gosta de você. Você fica com os pobres. ali, Vai lá pra geral que eu tô aqui no camarote, Exatamente. irmão. Na boa. Você não tem pulseirinha. Quem não tem muito Calinão é só meu. Eu não falei isso. Pra você ver Você. que não é zoeira minha, Você. tá no texto aqui, ó. O quê? Tá no texto É porque eu a escrevi imitação. 7 horas da manhã. O Paim. Paim vai fazer o Fica Torinho. duas O pai vai horas fazer o Torinho. Agora o roteiro vale, né? O Paim faz o Pelé branco. O Pelé branco e o... É roteiro seletivo, então, pô. Quando eu perguntei pro Caju da paternidade... Não é isso. É aqui, O ó. pai faz o Pelé sem... Ó, aqui, ó. O Paim colocou que a roteiro sua vale ou não imitação, que a sua imitação tava melhor. Sim. Eu nem tô sabendo. Nem eu tô sabendo. É.
Não, você sabe que você fez a imitação. Não, você não sabe, é só vendo, viu? Parou a rádio. Mas vai passar hoje ou semana que vem? Amanhã. Diz que é amanhã. Você entra num Tá lá, transe, ó. você se Olha lá, ó. Olha o texto aqui, ó. Tá lá. A câmera do TP. Boa. O TP pondo pilha. Até o TP põe pilha. O TP pondo pilha, mano. Maravilhoso. Tá aqui no texto. Tudo bem. Você tá falando que sou eu? Tem coisas que me defender. e nada vai me abalar. Estamos de volta aqui na programação. Muito obrigado pela sua audiência. A nossa plateia maravilhosa está aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando o Pânico no mundo inteiro aí, ó. Sim. Estamos aí com transmissão pela Panflix, o Lufê de Los Angeles. Ontem tocou no final do programa. Tocou, sensacional. Toca muito, hein, Bruno Márcio Costa. Muito obrigado a Thalita Carvalho de Volta Redonda. Olha só que barra. Fernandinha do Japão. Deixa. Muito bem. Vamos conversar com o Michel? Michel Temer está aqui com a gente. Foi presidente da República. Bonitinho. Michel tem uma... Foi advogado, escritor, presidente da Câmara, conhece tudo de política, deputado federal, secretário de Segurança Pública, procurador pelo Estado de São Paulo, doutorado em Direito Público pela PUC e foi o nosso 37º presidente do Brasil. E o Marinho agora, muito obrigado, Marinho, que conseguiu essa pauta aqui hoje. Você vai fazer a primeira pergunta para o nosso querido Michel. Presidente, prazer em revê-lo. Sei que falo em nome de toda a bancada aqui, agradecendo a sua presença aqui conosco, prestigiando a nós e a nossa audiência. Bom, tem aquela frase, presidente, que diz que nós temos que saber de onde viemos para saber onde estamos e para onde nós vamos. E olhando para o seu governo, um governo que, assim, teve o preço de pagar pela impopularidade, mas realmente engendrou uma agenda reformista muito importante para o nosso país. Digo, teto de gastos, a reforma trabalhista, foi o início, o pontapé inicial da reforma da Previdência. E o senhor que conhece os meandros da política em Brasília como ninguém, eu queria que o senhor fizesse uma análise do panorama atual em Brasília, a agenda reformista em compasso de espera, está no atoleiro, muita pessoal se bicando lá. Qual é a sua análise desse panorama atual na capital federal? Olha, Marinho, em primeiro lugar, meus cumprimentos a você, aos amigos todos que estão aí. Aliás, eu vejo que é uma multidão de entrevistadores. Eu sei, já acompanhei algumas vezes, sei que a entrevista é sempre muito animada. E você começa com uma pergunta de uma seriedade absoluta. Né? Fala bonito. Para onde vai o Brasil? Não é? E eu devo dizer a você que, na verdade, eu dei início, como você disse, a uma agenda reformista no Brasil e deu muito resultado. Eu acho que o governo irá bem, e até convenhamos, eu acho que o governo começou bem quando deu sequência às teses do meu governo. Você percebe que nós reduzimos muito a inflação, juros, etc. Fizemos reformas e o governo, logo no primeiro instante, começo de 19, deu sequência a isso. Continuou a reduzir os juros, continuou a reduzir a inflação, levou adiante a discussão da reforma tributária, a reforma administrativa, mas evidentemente nós somos obrigados a reconhecer essa pandemia, de alguma maneira, zerou tudo. Deu uma paralisada em tudo aquilo que o governo esteve fazendo, porque ele teve que voltar os seus olhos para preservar a vida, na história dos bilhões que foram para os mais vulneráveis, para a micro e pequena empresa. O próprio Congresso Nacional voltou-se inteiramente para isso. Então, nós temos nesse momento, e acho que esta é a tese do governo, o governo tem que combater essa pandemia, nós temos que superá-la de alguma maneira e, ao mesmo tempo, recuperar a economia. Até diria, viu, Marinho, você sabe que há uns pilares aí que eu gostaria de acentuar, e esses pilares estão exatamente nos seguintes pontos. Penso, primeiro, a unidade, não é? Em segundo, unidade de todos. Quer dizer, quando eu digo unidade, estou dizendo unidade em que o presidente da República centralizasse esses trabalhos, chamando governadores, chamando o Congresso Nacional, não é? Desse uma uniformização em toda a atuação referente ao combate à pandemia e, a partir daí, também o tema da solidariedade. Você sabe que, lamentavelmente, há milhões de pessoas, e aqui eu quero fazer um pequeno registro, lamentar os óbitos, são mais de 350 mil óbitos no Brasil, lamentar pelas famílias enlutadas, mas dizer que há fome. A fome está aumentando no nosso país. Então, a solidariedade, e aqui um recado para os empresários que acompanham, todos que acompanham o seu programa, a solidariedade deve ser velocíssima e radical, no sentido de cestas básicas, alimentos para todos,
O terceiro ponto, acho que é seguir a ciência. Eu acho que a história de seguir a ciência é fundamental. Isso vai exigir, não é, Marinho, um sacrifício de todos, não só o sacrifício do governo, mas o sacrifício até dos particulares. Eu acho que nós temos esperança disso, né? E eu, pelo menos, espero isso e tenho absoluta convicção que muitos brasileiros esperam. Vai dizer uma frase muito repetida, quase piegas, né, Marinho? É que é interessante, o Brasil já passou por muitas crises e ele sempre se revelou maior do que todas as crises. Se Deus quiser, nós vamos superar essa também. Muito bem, muito bem. Aí está um político. Fala bonito, eloquente. Palavra de otimismo. Mas o que a gente vê é o seguinte, meu querido presidente. Nós tivemos aí um movimento que aconteceu lá na época da Lava Jato. A gente está aqui, o Marinho tá fazendo a chapa tênis. Sim. É o quê? É uma alternativa que existe pro cara que não quer o Lula e o Bolsonaro, porque a gente já está no segundo turno aqui. Sim. Nós já estamos no segundo turno. Mas ele acha que aqui cabe a terceira via. O que aconteceu, todo mundo viu, teve a Lava Jato. E a política foi colocada, todos os políticos foram colocados no mesmo saco. Então a população não acreditava mais em políticos. A Rede Globo falando, e o Lula, e aquela coisa toda, aí teve o impeachment, tal, não sei o quê. Entrou um monte de gente nova. Falou, agora nós vamos mudar. Passaram-se 2 anos e alguma coisa, o povo tá meio assim, querendo resgatar alguma coisa do passado. Você acha que nessa eleição de 2022 vai voltar o político antigo, os políticos antigos que saíram, todos eles não entraram, mudou o jogo. Mudou o jogo. Como é que você acha que a população vai estar no ano que vem, que nós já estamos antecipando aqui o ano que vem? Vai voltar para os políticos velhos? Ou vai aparecer alguém diferente, como apareceu o Bolsonaro, que eles chamam de outsider, um Luciano Huck, alguém que não seja político? Porque a turma está vendo que o jogo político é pesado, é um jogo para quem sabe jogar. O que você acha que vai acontecer em 2022? Zoleta, em primeiro lugar, eu devo dizer a você que eu tenho um pouco de resistência a essa história de velho político, velha política e nova política, né? Você sabe que cada fase política é uma fase no Brasil. Porque essa coisa de, me permita dizer, essa coisa de velha política e nova política, né? É como o sujeito que é candidato a prefeito e diz, olha, eu não sou político, vocês podem votar em mim porque eu não sou político. Ora bem, quem vai conduzir o município, o estado, a União, normalmente vai conduzir a polis, né? Que é a palavra grega de onde deriva a palavra política. Então vai fazer política. Então esta coisa de velha política e nova política também tem uma função meramente eleitoreira, ao meu modo de ver. Você não pode dizer, por exemplo, que, digamos, a lei de responsabilidade fiscal lá de trás, o Plano Real, fazem parte da velha política, né? Os próprios programas sociais que vieram à luz ao longo do tempo fariam parte da velha política, né? Ou as reformas que eu fiz no meu governo, né? Fazem parte da velha política. Eu, com toda franqueza, eu coloco de lado essa história da velha política e da nova política. Agora, você pergunta dos velhos políticos e novos políticos, né? Será que necessariamente, né, você tem que colocar alguém que jamais exercitou a atividade político-administrativa para conduzir a política administrativa do país? Será que essa é a hipótese? Por exemplo, você jamais colocaria, uma vez eu ouvi o presidente Obama dizendo, você jamais colocaria um sujeito que jamais pilotou um avião para pilotar um Boeing, né? Você tem que, de alguma maneira, ter alguma experiência. Agora, o que houve, eu reconheço isso que você está dizendo, houve uma grande desvalorização, uma grande desmoralização da classe política em geral. E nisso, Zolita, não houve exceções. Era toda a classe política que estava no executivo, no legislativo, e veio a ser desmoralizada. O que é que eu penso a respeito disso? Eu penso o seguinte, você precisa cumprir rigorosamente, estou falando uma coisa assim muito séria, né? mas verdadeira, você precisa cumprir rigorosamente a Constituição Federal e a legislação que decorre da Constituição Federal. Porque isso que dá, a chamada segurança jurídica, né? As pessoas acham que segurança jurídica é uma coisa desapegada do sistema normativo, da Constituição, e não é. Ela decorre do cumprimento da Constituição. Sendo assim, é claro, você mencionou aí Lava Jato, etc. Eu acho que é importantíssimo, mas é importante também cumprir os rigores
do processo judicial, do processo legislativo. E eu penso que em 2022, você disse, de alguma maneira, você mencionou dois radicalismos, né, de um lado e de outro lado. E daí a preocupação, será que surge uma coisa do meio aí, uma coisa mais, digamos, vamos chamar de ponderada, equilibrada, uma coisa mais litúrgica, né? Será que isto pode acontecer na eleição? Primeiro ponto, eu quero dizer que nós estamos muito distantes da eleição de 2022. Eu acho que nós temos que discutir 2021, que já tem coisa grave para burro para a gente resolver em 2021. E 2022, vamos deixar para 2022. Eu não acho improvável, estou aqui dando um palpite, que apareça, que o povo não dá argumento e diz, olha, eu não quero mais radicalizações no nosso país, eu quero alguém que produza resultados e alguém que não seja, digamos, radical. Alguém que conduza o governo com muita tranquilidade, porque, convenhamos, né? Vocês todos aí sabem que houve mais do que uma polarização, uma radicalização geradora até de ódios, né? Isso é uma coisa incompatível com a solidariedade tradicional do povo brasileiro e até com a Constituição brasileira. Vocês sabem que eu ouvi muitas vezes isso, né? Passado recente, você não vou fazer o Natal porque o meu primo tem uma posição, eu tenho outra posição, meu irmão tem isso, tem aquilo. Ora, isso não pode acontecer. Pode aparecer alguém que diga assim, ao invés de brasileiro contra brasileiro, nós vamos trabalhar até do brasileiro com o brasileiro. Você pode ter divergências programáticas, até divergências ideológicas, mas não diferenças de natureza pessoal que gerem essa raivosidade, digamos assim, entre as várias classes e as várias corporações no nosso país. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Mas tá difícil, só tá difícil achar um nome, né? Tem nome? Tem nome e a gente quer saber se ele tem interesse. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor estava falando aí de nova política e velha política. O Bolsonaro, quando ele apareceu aí antes de fazendo sua campanha, ele falava sobre isso, que ele não ia... Eu não vou dividir cargo aqui. O senhor sabe que é disso que se trata quando se fala nova política e velha política. Não negociar cargos para poder governar. E foi o contrário. Ele começou a se juntar com o Centrão e o senhor sabe que é assim que se governa. O senhor acha que precisa de uma reforma administrativa, uma reforma política aí toda para que não precise desses cargos de loteamento de cargo por aí para poder um presidente governar o país? Esse que é o grande problema. O senhor acha que é isso que acontece, não? Deixa eu dizer a você, eu tive uma breve experiência como presidente da República, mas uma longa experiência na vida pública, né? E veja bem, o presidente da República, quando assume, eu não vou exagerar, mas ele deve ter uns 400 ou 500 cargos para nomear. E ele não tem 500 nomes na sua cabeça para botar em todo lugar. Então é natural que venham sugestões. E não é inviável que venham sugestões da classe política, porque a classe política circula por essas áreas todas, né? Então, eu não tenho nada contra, por exemplo, que, digamos, alguém do Legislativo indique alguém para o cargo X, o cargo Y. O que é preciso, e era o que eu fazia, né? Fiz assim na Petrobras e em outras tantas empresas estatais, era mandar examinar eticamente, tecnicamente a figura, né? Para verificar se poderia ou não ocupar aquele cargo. Então, primeiro ponto, eu não tenho objeção a isso. Segundo ponto, você não governa sozinho. Você sabe que no Brasil as pessoas têm muito essa ideia de que o presidente pode tudo. Exato. E o presidente pode pouquíssimo. Se o presidente não tiver apoio do Congresso Nacional, ele não governa. Aliás, quando você veja, nós temos 33 anos, menos 33 anos da nova Constituição, e já se verificaram 2 impedimentos, lamentavelmente, porque não havia apoio do Congresso Nacional. E por que você precisa do apoio? Você veja bem, você é presidente da República, você manda emenda constitucional para o Congresso, você manda projetos de lei para o Congresso, você precisa vê-las aprovadas, você precisa ter uma maioria parlamentar. Terceiro ponto, você edita uma medida provisória, ela tem eficácia, ela tem durabilidade, digamos assim, de 120 dias. Se não for convertida em lei pelo Congresso, ela perde eficácia. Então, quem governa o país é o Executivo junto com o Legislativo. Sim. Então, você precisa ter uma maioria parlamentar. Daí porque, com muita franqueza, aqui eu estou dizendo coisas que talvez não sejam do agrado de muitos, né? Mas é preciso que as pessoas tenham consciência disso, porque de vez em quando dizem assim, mas lá no Legislativo
tem o centrão, a gente que não vale a pena. Eu confesso a você, vou ser muito franco aqui, se o presidente dissesse assim, olha aqui, qualquer presidente, né? Dissesse, olha aqui, eu não quero o voto dessa gente do centrão, etc, portanto, quando eu mandar alguma coisa para lá, vote contra. O presidente da República já partiria para cerca de 120, 130, 140 votos contrários a ele, não é? Então, e quem leva esse pessoal para lá, viu? Não é uma centelha divina que os leva para sentar lá. É o voto popular, né? A Constituição diz, o poder emana do povo. Então, quem tem poder lá foi levado pelo povo. Então, você pode melhorar o sistema político. Se vocês quiserem até, lá para frente, eu tenho uma proposta de modificação do sistema de governo, na base do mudar do presidencialismo, o chamado semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, que eu acho que ajudaria paulatinamente, né? E as pessoas aqui, nós todos aqui no Brasil, nós queremos que quando surge uma lei, uma emenda constitucional, no dia seguinte já tenha os seus efeitos. Isso não é assim. Faltou a pergunta do Alba. Minha, não. Pode fazer com o Zuckerman. Então vai lá. O Sami, o Zuckerman. Vamos lá. Tudo bem, professor Michel Temer? Como você está? Daniel Zuckerman aqui. Tudo bem. Acompanha teu currículo e desculpa quebrar aqui o protocolo, já nos vimos no Jaça cortando o cabelo. Ele é muito elegante, corta o cabelo lá, não é mesmo? Não. Jaça. É o seguinte, presidente, a gente estava falando daqui do processo, né, jurídico, da insegurança que a gente tem política também no nosso país, e você viveu momentos históricos, né? Quem não se lembra do não renunciarei? Isso aí eu acho que o Brasil parou, para você o seu sentimento, eu tenho muita dúvida de como foi no momento, mas a gente está vendo de novo um momento de pedido de impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Já vimos do Collor, já viu da Dilma e agora Bolsonaro. O que você acha do pedido de impeachment do presidente? E se você me permitir, eu gostaria de colar uma pergunta a você, o seguinte, e a CPI, nesse caso, ela é prejudicial à pandemia, a esse momento que a gente estava, a essa abertura da CPI, ela é prejudicial para o povo brasileiro? Olha, duas coisas, né? A primeira delas, tocando na questão do impeachment, eu confesso a vocês que eu sou radicalmente contra o impedimento, o impeachment do senhor presidente nesse momento. Aliás, eu devo dizer que todo e qualquer impeachment é sempre traumático. Eu passei por esses momentos, vocês acompanharam, e quando cai o presidente, né, por meio do impedimento, sempre cria um trauma político. Ora bem, neste momento, nós estamos com uma pandemia violentíssima, que tudo indica vai, para o seu combate definitivo, vai perdurar praticamente durante todo esse ano. Agora, imagine você misturar a pandemia com um pedido de impeachment. O que significa, só para os nossos, quem está nos acompanhando, possa saber como funciona isso. Primeiro, você precisa que o presidente da Câmara aceite o pedido de impedimento. Né? Aceite o pedido, você tem que constituir uma comissão que terá 30, 40 dias para trabalhar. Imagine a confusão no país. Depois, se a comissão decidir que deve continuar o impedimento, vai para o plenário da Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara tem que julgar procedente a acusação. É mais um tempão de discussão político-institucional. Se ela julga procedente a acusação, vai para o plenário do Senado Federal, que vai ter que discutir longamente para fazer o julgamento. Ora bem, neste momento, eu, com toda franqueza, eu digo, não vale a pena tumultuar politicamente o país. Ano que vem nós temos eleições. Quem quiser votar no presidente, se for candidato à reeleição, muito bem. Quem não quiser votar, vota de outra maneira. Primeiro ponto. Segundo ponto é aquele referente à CPI. Você sabe que aqui eu vou trazer a minha opinião, modestíssima, né? Eu vou dizer uma coisa, se eu fosse presidente da República, a essa altura, eu não daria a menor importância à CPI. Eu continuaria a governar. Quando o nosso companheiro aí disse, não renunciarei, foi porque eu tinha uma oposição violentíssima, uma oposição política e uma oposição institucional, de gente que queria me derrubar do governo. Não é? Houve até meios de comunicação que dedicavam 10 horas da sua programação para a tentativa de me derrubar. E eu não dava atenção, não é? Aliás, eu fazia uma coisa que é muito da democracia, eu não protestava contra o protesto, porque protestar é da democracia, tá certo? Então eu fui levando, fui governando e fui até o fim, fiz o que tinha que fazer. Ora bem, o que é a CPI? A CPI é uma investigação, não é? É uma comissão parlamentar de inquérito para investigar fato determinado, fato X, fato Y, não é? Muito bem, eu quero dizer a vocês que toda e qualquer comissão do Senado Federal tem o mesmo poder de uma CPI. Ela pode, por exemplo, convocar autoridades
para prestar depoimento no Senado Federal, assim no Senado como na Câmara. Ela pode requisitar documentos os mais variados, informações as mais variadas, tal como faz uma CPI. O que a CPI faz é uma mobilização, digamos assim, de natureza política, né? E vejam bem, qual é a conclusão de uma CPI? A CPI condena alguém e convenhamos, essa CPI vai, nesse momento, evitar uma morte, né? Alguma coisa assim, vai buscar responsabilidade. Responsabilidade, como disse há pouco, que poderia ser buscado por outros meios, né? Mas, enfim, é um instrumento que à disposição das minorias no Parlamento, no Congresso, na Câmara e no Senado Federal, mas a sua conclusão vai para o Ministério Público. E o Ministério Público é quem vai dizer se propõe alguma ação de natureza penal, se propõe alguma ação, se for de natureza civil, né? Quais são as ações cíveis que podem ser propostas. Então, eu confesso que fazer muito barulho em torno da CPI não ajuda. Acho que o Supremo decidiu, tendo em vista precedentes, que já houve precedentes anteriores, o caso dos bingos, o caso de um acidente aéreo, em que o Supremo determinou a abertura da CPI. Então, os precedentes do Supremo embasam, suportam essa decisão. Mas acho que o governo, sabe? O governo tem que governar. Então, se ele ficar muito perdido com de CPI, etc., atrapalha o governo, não é? Por isso que eu, com toda franqueza, eu acho que ela é um instrumento da democracia, pode ser exercitada, mas ela produz, digamos assim, os mesmos efeitos que produziria uma comissão do Congresso que convocasse autoridades, que chamasse documentos, que apresentasse propostas, que encaminhasse soluções para o Ministério Público ou para a magistratura, né? Então, eu tenho a impressão que, um palpite que eu estou dando aqui, né? Se o presidente tiver tranquilidade, ele... Olha, minha gente, pode trabalhar aí na CPI que eu vou trabalhando. Acho que isto seria o ideal dos ideais para o nosso país. Está bem tranquilo, né, Temer? Como você está tranquilo, hein, Temer? Hã? Tá tranquilo. Mas você sabe, sereno. Se você não ficar acima dos acontecimentos, o grande problema do governante é quando ele se envolve com os acontecimentos. E o único acontecimento com que ele deve se envolver é com o seu plano de governo. Como é que ele vai até o fim do governo, como é que ele leva, como é que ele investe na reforma tal, na reforma X. Se você começar a se envolver muito com os acontecimentos, imagine eu se me envolvesse, Zurita, com os acontecimentos que jogaram nas minhas costas, né? Não teria ido até nem a metade do meu governo. Temer, Sami tem pergunta. Samidana aqui. Na segunda-feira, o senhor fez uma palestra na Associação Comercial de São Paulo e defendeu também o legado da ex-presidente Dilma, falando que as suas palavras foi que ela era de uma honestidade extraordinária. E me remeteu à sua entrevista em 2019 do Roda Viva, em que você falou que não participou do golpe e depois se corrigiu e falou assim, não, que o processo foi legal. E aí eu fiquei em dúvida. Teve golpe, foi processo legal e a Dilma cometeu algum erro que justificou o impeachment? Deixa eu fazer um adendo a essa pergunta. Perdão, Temer. Só fazer um adendo. É que dentro desse tema aí que fala sobre o impeachment, eu não sei se o senhor viu, vai ser lançado um livro do Eduardo Cunha, dizendo que o senhor liderava nos bastidores articulações pelo afastamento da presidente Dilma. Queria que o senhor colocasse de antemão, antes que saia o livro já, suas palavras a respeito disso, que o senhor tinha atuado com a negociação de cargos para o novo governo antes mesmo do processo ser iniciado. Bom, aí é o seguinte, quando eu digo que a presidente, na convivência que eu tive com ela, eu não vi nenhum gesto de corrupção. Isso é pessoal dela. Não é? Do tipo, a presidente foi lá e meteu a mão no dinheiro A ou no dinheiro B. Isso eu não vi jamais. E quando me perguntam sobre isso, eu reitero este fato. O que ela cometeu foram desvios, digamos, de natureza legal, a história das chamadas pedaladas, primeiro ponto. Segundo ponto, ela perdeu o apoio do Congresso Nacional. Terceiro ponto, havia muita mobilização popular com vistas a que o Congresso pudesse levar ao impedimento. Mas eu digo sempre que quem consegue impedimento de presidente não é exatamente o Congresso Nacional, é o povo. Quando o povo vai para a rua, não é? Ele sensibiliza o deputado e o senador e o senador acaba indo por impedimento. Então, o que eu disse a respeito dela é isso. É honestidade quanto à questão de natureza, digamos, penal, vamos dizer assim. Agora, quanto aos equívocos institucionais, equívocos governativos, lamentavelmente, ela os praticou e isso é que levou
ao impedimento. Não é? Se alguns podem dizer que não praticou, outros que praticou, mas a esta altura são águas passadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa história do Roda Viva é uma coisa curiosa. Você sabe que eles estavam me perguntando sobre impeachment, né? E quando me perguntavam, dizia, pois é, o que se dizia é que houve golpe, o senhor participou do golpe. E eu tive a impropriedade, digamos assim, de dizer, olha, eu não participei de golpe nenhum. Aí quando eu disse, eu não participei de golpe nenhum, as pessoas muito habilmente disseram, o Temer disse que houve golpe, ele pode não ter participado, mas houve golpe. E não era isso. Nós estávamos discutindo se eu participei do impedimento, do impeachment, se eu trabalhei pelo impeachment ou não. Eu mostrei naquela oportunidade, e até respondendo a última questão, né? Eu naquela oportunidade, como vice, é sempre o primeiro suspeito quando começa um processo de impedimento, né? Eu até vim para São Paulo, confesso que fiquei aqui em São Paulo um bom período, e só voltei, confesso, na última semana, quando os deputados vinham a mim e diziam, olha aqui, vai ser declarada a procedência da acusação, você é vice-presidente, não pode estar fora de Brasília. Daí, nos últimos 5, 6 dias, eu voltei para Brasília. Mas, portanto, naquela história do Roda Viva, o que discutia é se eu fui o incentivador do impeachment, do impedimento, ou não. Isso absolutamente não. Eu assumi pela via constitucional, né? E aqui, vocês sabem, eu digo isso com toda tranquilidade, aqui toda vez que o vice vai assumir, tem resistência, né? Vocês se lembram, que muitos são jovens aí, né? Mas o Café Filho, quando foi assumir depois do Getúlio, quase não pôde assumir, né? Assumiu o Carlos Luz, que era presidente da Câmara, depois Nereu Ramos, presidente do Senado. Quando o Jango foi assumir, não deixava o Jango assumir, precisou criar o parlamentarismo. Enfim, toda hora que o vice vai assumir, tem problema. O que não é, digamos, comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você disser a um americano que o vice não pode assumir se o presidente cair, o americano fica corado, fica vermelho, né? Aliás, vocês podem notar uma coisa, observem, toda vez que tem um pronunciamento do presidente da República, o vice está ao lado dele, não é? E houve até um fato muito significativo, quando quiseram pegar o Bin Laden, havia uma salinha reservada, nessa salinha estava o presidente Obama, o vice-presidente Joe Biden, a Hillary Clinton, que era secretária de Estado, e um general. Porque lá, na cabeça deles, o vice tem que saber tudo o que acontece, porque se acontecer alguma coisa com o presidente, ele está preparado para assumir, né? Então, eu não participei naquela oportunidade, eu queria dizer assim, eu não participei do pedido de impeachment, né? Eu lamentei, coitado, por causa dela, né? E quando eu prego o semipresidencialismo, é exatamente para evitar a figura do impeachment, né? Do impedimento, né? Que eu, como disse, é traumático para o país. O presidente, o senhor tem falado muito o termo radicalização e o Zuckerman lembrou muito bem naquela parte que o senhor disse, não renunciarei. O senhor foi muito pressionado pela mídia, alguns portais já tinham falado que o senhor já estava fora do governo. Eu queria saber qual é o interesse, se você vê alguma similaridade com o governo dessa questão midiática que tenta jogar contra, tem uma histeria midiática, e eu queria saber da parte do senhor, o senhor disse que tinha alguns canais trabalhando 36 horas por dia para derrubar o senhor. Que mídia é essa e qual lado ela está? Eu acho, eu tomo a liberdade de lembrar, que acho que sempre há um certo complexo de Watergate, né? Aqueles jornalistas que derrubaram o presidente Nixon, legitimamente ou não importa. Mas há sempre um complexo de Watergate. Então, quando alguém diz assim, olha, eu vou derrubar o presidente, isso é uma coisa poderosa. Imagine derrubar um presidente da República. Né? E houve, lamento dizer, houve este movimento secundado não, acompanhado, incentivado, entusiasmado pelo então Procurador-Geral da República, que se uniu a um grupo, hoje tudo isso vem vindo à luz, né? Então houve um movimento para derrubar. Na verdade, você tem razão, houve blogs e noticiário, até editorial, que o Temer vai renunciar hoje à noite. Sim. E daí é que eu fui lá, não renunciarei. E eu repito, não renunciarei, vou até o fim, porque eu sei o que eu fiz e o que eu posso fazer. Eu acho que eu decepcionei alguns que pregavam a minha renúncia. É curioso até, como toda e qualquer pessoa é movida por sentimentos psicológicos, né? Eu acho que essas pessoas, poxa, nós noticiamos, nós vimos derrubá-lo, e agora não conseguimos, eles continuaram numa campanha para me derrubar, que durou uns 6, 8 meses, mais isso talvez, não é? Mas que depois se arrependeram, né? Eu me lembro muito incentivavam muito fora Temer, né? Que afinal, no final do governo, passou a ser fica Temer, né? Tamanho reconhecimento
do nosso governo. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que eu decepcionei aqueles que achavam que eu ia renunciar e eu não renunciei. Mas de que era o interesse, presidente, de o senhor renunciar? Olha, eu vou dizer a vocês, muito francamente, essa coisa na política, a gente tem que ser muito frio, não é? Eu acho que eu estava indo de uma maneira, e vou falar isso com toda modéstia, eu ia indo tão bem, eu me recordo gente que voltava do exterior, por viagens que eu fiz no exterior, incentivando investimentos no Brasil, que dizia, Temer, você não imagina como os investidores estrangeiros querem investir no Brasil, porque você estabeleceu o teto de gastos públicos, que é uma coisa de uma credibilidade extraordinária, você estabeleceu a modernização trabalhista, que ajuda muito o empresário e o empregado, o empregador, você estabeleceu reforma, recuperou estatais, etc. As pessoas começaram a perceber, não era a minha intenção, mas as pessoas começaram a perceber que eu poderia ir para uma reeleição, não é? E se eu fosse para a reeleição, talvez eu tivesse chance de disputar, possivelmente vencendo a eleição. Então começou um movimento que era para me derrubar. E foi realmente, eu reconheço, foi um movimento que quase paralisa o meu governo. Se eu fizesse aquilo que acabamos de dizer, se eu me envolvesse com os acontecimentos, o governo ficaria paralisado. Mas eu não paralisei. Vocês sabem que eu peguei, em maio de 2016, um produto interno bruto de menos 3,6%. Um ano e 7 meses depois, o produto interno bruto era positivo de 1,3%. E no outro ano, sem embargo de toda a campanha, o PIB era positivo em 1,8%. De modo que eu levei adiante o governo. Acho que quem quis me derrubar foi para tentar impedir que eu fosse candidato, eventualmente, à reeleição. Né? Muito bem, presidente. Muito obrigado pelo papo. Quero perguntar, vai ser o que no segundo turno? Lula ou Mandrião? Quem que você vai votar? Eu vou... Tem que escolher. Esperar 2022. Sem dó. Liso. Se fosse hoje. Se fosse agora. A boca de urna. Se a eleição fosse hoje. Muito habilidoso. Muito bem. Mas não é. Sou muito habilidoso. Queria agradecer aqui. Ele é a terceira vez. Não nos capturará. Não nos capturará. Bom. Queria agradecer aqui o papo aqui com o Michel Temer, aqui conversou com a gente. O Instagram dele, para você acompanhar, é @Michel Temer. Muito obrigado, viu, presidente, pelo papo aqui com a gente, tá? E obrigado, Marinho, que conseguiu essa entrevista bacana. Muito obrigado, presidente, pela força, pela moral. Estamos juntos. É isso aí. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Tivemos aí um papo com o nosso querido ex-presidente. E você sabe que um presidente, você sempre tem que chamá-lo de presidente. Ah, é? Você devia aprender com ele. Sem dúvida. Você viu? Não é Michelzeira. Você viu? Como é que Cabeça grande. Eu respeito. Calejado. Chamei de temão ele. Tem que manter isso daí, pô. Calejado. Cabelos brancos, temão. de sabedoria. Aquele bagre ensaboado. Você Um não discurso pega. bonito. Não. Uma palavra de esperança para o povo. Exato. Liso. A história será generosa aqui. Já dizia Winston Churchill, o bom político simplesmente tem que fazer um bom discurso e dar esperança ao povo. Xuxinho. Boa. Não é? Grande Xuxinho. Você está brigando, você está criando Trazendo músicas verdades inconvenientes. com imitações paralelas Você que criou. e com o povo tentando derrubar Jair Messias Bolsonaro. É isso aí. Tá querendo faz tempo aí. Vamos agora povo conversar é muito com mal. ele Quem? também, que arrumou treta. Quem é Está trending no topics? Trending Topics. Assuntos do momento. Não tenho ideia do que aconteceu. Foi treta com a O Amanda UFC. Klein. Com quem? Ultimate Com a Amanda Fight. Klein. Foi treta Constantino. Porra, Amanda Klein? É. Clarice? Acabou de chegar, o Constantino já... Olha lá, ele rindo. Rodrigo. Ele sabe, é. Clarice? Qual foi a treta, Constantino? Quem é Tretas e tretas. Emílio. Bom, boa tarde a todos do Pânico, é sempre um prazer. Olha, eu sempre sou muito respeitoso com a Amanda, gentil, as nossas trocas de mensagens nos grupos, inclusive, que eu participo de outro programa com ela em outra emissora, né, de televisão. São sempre muito educadas, mas assim, até paciência de um zen budista como eu tem limite, né? Então, assim, é porque é muito clichê de esquerda. E olha, a Jovem Pan é tão sacana comigo, às vezes, que eu participo do Jornal da Manhã às terças e quintas, e volta e meia eles pegam um trecho do 3 em 1 para reproduzir e escolhem sempre o trecho dela no meu dia. Então, não bastasse eu fazer uma opinião no ar com ela de manhã, depois do 3 em 1 à tarde, tem dias que no Jornal da Manhã eu ainda sou obrigado a rever os, abre aspas, argumentos que são, na verdade, clichês
da esquerda brasileira. O que a Amanda não gostou foi de eu falar o óbvio, né? Que todo mundo tem uma visão de mundo. Eu não escondo que eu sou um liberal com viés conservador. Em momento algum eu escondi isso na minha vida. Mas esse pessoal que fez a faculdade de jornalismo aprendeu que tem que repetir que eles são isentos, imparciais, olham só fatos objetivamente e tudo mais. E todo mundo vê o quê? Militância de esquerda. Então é isso que cansa, né? E quando você esfrega essa verdade na cara mostrando o viés, aí a pessoa perde normalmente as estribeiras. Mas tá tudo em paz, né? Eu sempre deixo as coisas, as rusgas ali, né, na hora e sei separar as coisas e vida que segue. Você sabe que Samidana faz isso comigo todo o programa. Ele fala, você é do tiozão do WhatsApp. Da liga do WhatsApp. Da liga do WhatsApp. Você o comentário do Sami no Jornal da Manhã hoje foi muito bom. Sobre os riscos do ambiente de negócio no Brasil com essas decisões jurídicas de considerar o Covid, né, uma questão ocupacional. Foi muito bom o comentário. A gente falou disso ontem. Então quer dizer que a nossa querida Amanda Klein. A Amandinha é Mas é de esquerda. Tem viés, canhotinha. Esquerda, mas aqui tem um monte. É da turma do 24. Aqui tem um monte. Aliás, o professor Olavo tá aí, pode dizer também que tem os boatos circulando que a gente está muito próximo, mas na verdade os dois estavam ali tete a tete no Trending Topics, que eu reparei. Sim. Eu não sei o que fez ele chegar lá. Sim, ele tá internado. No meu caso foi... Ele está internado. Ele está internado. Ele está internado? Problema no meu caso foi desejo melhoras, então também o bicho fuma pra caramba. Desejo melhoras. O meu caso foi o da Amanda e também teve outra coisa que resgataram hoje, 7 anos de uma reportagem que saiu na revista, né? Na época que eu era colunista da Veja.com, do Trovão da Razão, que me chamaram para fazer a resenha do meu livro Esquerda Caviar. E ali eu era chamado de economista, não era chamado de blogueiro, nem de bolsonarista, né? E ali eu era tratado com respeito, porque eu sempre batia na esquerda e sempre continuo batendo, né? Agora tem uma turma que mudou de lado e me chama de vendido, de bolsonarista. Aí não é comigo, né? Essa turma seria o MBL, seria o Kim Kataguiri, seria o Danilo Gentili. Eu tô vendo que agora você tá com uma briga com o Gentili. É de noite, velho. O que tá rolando? Tá chafurdando muito nessa lama. Não vai acabar bem isso. Não quero que ninguém me defenda, velho. É o chapa-tênis. Chapa-tênis. Não é sério, né? Isso não é sério. Uma candidatura... Esse pessoal não é sério, né? O Danilo, coitado, ele é tão limitado do ponto de vista cognitivo que ele não entendeu que eu estava saindo não em defesa dele, mas de um princípio, falando, olha, não acho razoável pedir prisão ou censura em rede social que seja por crime de opinião. Isso é grave. E ele falou, não quero a ajuda... Não quero que me defenda, velho. Então, assim, de novo, né? Esses caras, as máscaras todas caíram, né, nessa pandemia. É uma turma que está tão obcecada em demonizar o Bolsonaro que daqui a pouco está caindo sentado no colo do PT. E hoje eu resgatei um texto magnífico de um dessa turma aí que está meio sumido, né? Andou bajulando muito a Vera, mas acho que não dei nada. É o Alexandre Borges, né? Um texto magnífico, citando o Churchill. Vocês estavam falando do Churchill aí, né? Tiveram a opção de escolher entre a honra, entre a desonra e a guerra. Escolheram a desonra e vão ter a guerra, né? E é um texto ele falando assim, não dá para ficar isentão e achando que é limpinho e tudo mais, do outro lado tendo um inimigo que quer te destruir. Ele defendia até o voto no Crivella. Era esse o contexto do texto. Magnífico o texto. E hoje... essa turma toda está de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém e estão abraçados com um capeta vermelho, né? Então, assim, eu mudei, pelo amor de Deus. Viu, Marinho? Não, o Marinho... Vocês falam por mim, então? Não, o que a gente vê, a nossa opinião... A gente vê por aí. Opinião. Qual que é a opinião? A nossa opinião é que a chapa... Eu nunca tive tanta certeza de propósito quanto eu tenho hoje em dia, de pessoas que se mantiveram firmes com os seus princípios, coerentes desde o início. Eu sei. E não se calaram diante das traições infindáveis desse governo. Agora, não discuto isso. Nessa altura do campeonato, eu vou meter o meu bedelho nas tretas do Constantino com os meus aliados. Você tá comigo, velho. Lógico que tem, velho. Eu não vou fazer isso, até porque ele empresta a popularidade dele ao programa, a gente sempre se tratou bem. Respondo só pelo meu CPF. Não, então. Você tá comigo, velho. É de noite. E assim vai permanecer. O que é... Justo. A postura... Juro, velho, juro. A postura do André é correta. Ele tem o direito de se aliar a quem quiser. Mas calma, você vai ver já.
alguém que identifica nele assim a boa intenção está tentando só alertar que ali tem uma turminha que não é só... Eu discordo totalmente da premissa que se mantiveram fiéis a princípios, né? E tem alguns ali que eu sei que jogam muito sujo e são muito pouco confiáveis do ponto de vista ético. Então eu tomaria todo o cuidado do mundo. Você é novo e tem uma reputação a zelar, toma cuidado. Mas em relação a alianças políticas é isso, é do jogo e cada um vai fazer as suas escolhas e vai ser cobrado por isso, porque, de novo, né, exatamente, não há muito espaço para aquele que habita a Torre de Marfim e quer ficar com a metralhadora giratória contra tudo e todos, sem tomar partido, né? Porque no final das contas vai ter um cair como Isso. Tem uma coisa. Agora você chegou num ponto. Posso falar? Conselho do Constra. Eu acho bonito os paladinos da virtude. Paladinos da virtude. Acho bonito. Mas o que acontece é o seguinte, é o que a gente vê na rua. Vocês estão na bolha. Sim. É a bolha, os paladinos da virtude são bons. Tudo é maravilhoso. Tudo pelo país. Tudo pelo país, tudo Grande pelo Brasil. momento. Eu sou brasileiro, tudo pelo Brasil. Sou velho da Só que é o seguinte... Só tem esses dois, o resto é bolha, meu. Esses negócios é tudo brincadeira. Vai no povo, você vai ver que tem Bolsonaro, ainda tem Bolsonaro, mesmo os caras valendo, e tem Lula, cara. Sabe qual é o erro desses dois projetos? São dois projetos de poder personalistas que tentam trazer para si o monopólio das boas virtudes. Uma frase que o agora esse projeto de... Como se fossem os únicos que representassem o melhor do Brasil. Eles não representam o melhor do Brasil. É o que tem pro almoço. A maioria do Brasil vai concordar comigo. Ou você senta no colo do demônio ou do diabo. Eu não vou morrer envenenado ou afogado. Eu tô fora dessa dicotomia falsa. Tá batendo desespero nessa turma. Hoje eu já vi lá a turma dos Antas, né? Aventando a possibilidade, parece que foi o Eduardo Jorge que jogou esse nome, do Tasso Gereissati, né? Meu Deus do céu. Com todo respeito à trajetória do Tasso Gereissati como senador, que tem qualidades, né? Mas, de novo, o Tasso Gereissati não ganha nem para síndico do prédio contra... nessas circunstâncias que estamos vivendo. Então, o que a gente está percebendo cá de fora, né, é o pânico batendo a porta dessa turma, é o desespero, a ponto de tentarem lançar, parece que a sério, não sei, mas é a piada do ano, né, o nome do Danilo Gentili. Então, de novo, é desespero. Bom, o fato é que ele não moveu uma palha e já está empatado com o ex-ministro, o governador. Se isso vai dar alguma coisa, ninguém sabe. Você é presidente, mas eu digo uma coisa, eu tive uma experiência que pouquíssimas pessoas terão na vida, que foi ser anfitrião de uma campanha vitoriosa, improvável dentro da minha própria casa. O meu faro para estelionatário e para cínico está muito bem aguçado depois da experiência de 2018. Demorou um pouquinho. Muito aguçado e eu nunca tive tanta certeza de propósito como hoje. Mas eu só respondo pelo meu CPF e respeito e assim continuará o Constantino. Mas legal, então qual que é a sua chapa? Não, sem pilha. Ele não tem chapa. Não, vamos falar da chapa, porque daí é legal. Porque assim, o seguinte... Paladino da virtude. É todo mundo. Vocês aqui... Todo mundo. O Lula é ladrão, o outro é... Tudo bem. Outra é genocídio. Mas se a gente quer saber da chapa. E aí? Passa o paninho. Passa o paninho. A chapa tem. Calma. A chapa tem. Não existe chapa nada tênis tem. formado aí. Chamou Não de tem. passapano. Não tem o Moro. Não tem o Moro que falou que vai votar no Gentili. Não tem o Amoedo também, me parece. Tem o Chapolin? Deixa o Constantino falar que vocês estão muito brigueiros. Qual que é a chapa? Não. Eu concordo com a premissa do André. Aliás, o Brasil está precisando um pouco mais disso, de cordialidade e civilidade, mesmo com divergências, né? Mas o ponto é o seguinte, é que eu vou questionar a premissa, né? Eu não posso aceitar de forma passiva a narrativa de que essa turma, eu digo aí com todos os nomes e sobrenomes, MBL e companhia, se mantiveram fiéis a princípios. O Kim Kataguiri é um que acaricia o rosto do Rodrigo Maia, eles já estão, o seu líder, o Renan, já chama em artigo o Ciro Gomes de apenas alguém que tem erros, né? É meio nacional desenvolvimentista, né? E o Bolsonaro é o quê? É o demônio, é o culpado por cada uma das mortes, aí coloca cruzes na praia, não sei o quê, virou PSOL, PSOL, aí chama qualquer crítico de vendido, de bolsonarista, de gado, acusa os outros de criarem gabinete do ódio e robô e são os que mais disparam mensagenzinhas suspeitas e tudo mais. Então, assim, não dá para achar que essa patota é fiel a princípios, a não ser que o princípio ali seja quero chegar ao poder, custe o que custar. Mas não quero também tretar com o André aqui, não. Acho o ambiente do programa duro, mas é saudável e é importante que assim seja, né?
E cada um vai fazer suas escolhas, enfim. Não, sem briga. Boa consta, gostei. Quem que você acha que faz melhor o Torinho? O André ou o Morgado? Ele não viu ainda. Rapaz, o Morgado eu não consigo nem mais reconhecer, ele tem que parar de emagrecer, né? Ele tá cabeludo. Cada um com seus métodos e cada um tem que se responsabilizar pelas suas ações, falas e omissões. Tamo junto, hein, velho? Esse tem sido a minha forma de enxergar isso. De fato, eu nunca empreguei a palavra genocida, apesar da sabotagem da vacina, que você mesmo atestou em um programa anterior, Constantino, e a forma desastrada e irresponsável e criminosa, sim, com que a gestão da pandemia foi conduzida pelo governo federal. Responsabilização essa que também recai sobre todas as esferas de governo em diferentes graus. Só que, de novo, eu respondo pelo meu CPF e eu nunca tive tanta certeza de propósito como hoje em dia. É nóis, velho. Tamo junto. É de noite. Queremos os nomes. Qual ministério, velho? Não é do dia pra noite, não. Isso é uma tá construção. só derrubando. É de noite, velho. Construção. Tá derrubando. O maior problema com essa narrativa, né, é a falta de senso de proporção. Eu avisei, Quer dizer, para demonizar o Bolsonaro, essa turma, né? Pensa no Amoedo da vida que dorme e acorda falando em impeachment, né? O Kim, que fica provocando na justiça tudo contra o Bolsonaro, virou projeto de poder, né? Para isso, para esse único intuito, essa turminha já está passando pano para Supremo Tribunal Federal, que vem rasgando as leis desse país e praticando uma ingerência absurda, né? Mas é o caso de todos eles. Basta ver, a gente percebe qual é a prioridade. Basta ver. Né? Então, assim, esse é meu ponto. Eu acho que existe um espaço no Brasil para o debate, né, de defensores dos valores, dos princípios mais moderados, da direita, liberalismo e tudo mais. Essas pessoas são representantes da direita liberal, nem aqui, nem na China. E, nem nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eles chamam até Bernie Sanders de liberal. Né? Só se for nesse sentido que alguém como Kim Kataguiri é liberal hoje em dia. Mas tudo bem. Mas liberal o que então? É coadunar com o flerte de romper o teto de gastos? É uma agenda de privatizações nula, inexistente, fracassada? A TV Lula vai ser. Até que ponto que a gente vai continuar acreditando que o Paulo Guedes realmente tem capacidade de entregar? Privatização. Eu não sei. Pra mim já está deflagrado isso. Ele já está numa de dizer que o Paulo Guedes não é liberal. Vai ver que liberal é o Ciro Gomes. Não, mas é péssimo de serviço. O liberal de Taubaté, palestrante, mas péssimo. André, existe uma coisa chamada Congresso, existe uma coisa chamada política que não anda par e passo com as nossos anseios e desejos e nem mesmo nossas teses econômicas, né? Tudo isso é muito mais complicado na hora que senta a bunda na cadeira lá. Agora, o governo está desinvestindo em várias estatais, as gestões das estatais são sérias. Eu vi você elogiando agora aí que a história vai ser generosa com o presidente, que deu entrevista hoje aí. Eu acho que o Temer fez um governo muito melhor do que muita gente pensa e ia começar uma reforma previdenciária não fosse ali a história do Joesley e tudo mais. Agora, olha que coisa. O Bolsonaro é o quê perto do Temer? É um Temer, eu já usei essa expressão aqui, ele na pior das hipóteses, ele é um Temer melhorado. Ele tem um ministério melhor, equipes melhores nas estatais, tudo. E qual é a narrativa da turma do MBL? Demonizar, falar que ele é um traidor, que ele virou não sei o quê, que ele é genocida, não sei o quê. É uma brincadeira. Quer criticar sério? Vamos criticar. Então se rendeu ao Centrão e o Temer, não? O Temer era o quê? Era purista? Então, mas o Temer, essa é a realidade da política nacional. O Temer nunca vendeu uma postura purista de outsider. Então o seu problema é com isso. Não, é uma traição expressa do que ele prometeu e de como ele se vendeu para o povo. Você tá comigo, velho. O cara foi preso. Vai comparar o Henrique Meirelles com o Paulo Guedes em termos de poder de execução, capacidade de execução, de articulação? Comparo e dou o veredito a favor do Paulo Guedes, sem dúvida. Eu queria te perguntar... O Evergreen. Eu queria te perguntar... De Taubaté, liberal de Taubaté. Um pouco disso. Olha que curiosidade, Emílio, olha que curiosidade. Essa turminha do MBL, que eu participava de grupo com eles, a turminha do MBL dizia no início que os fascistas bolsonaristas, né, assim que eles viram que não ia ter espaço no governo e tudo mais, e viraram oposição fanática, histérica, eles diziam que o Paulo Guedes ia ser fritado, porque os liberais iam ser usados e cuspidos e mastigados que nem chiclete. 2 anos depois que o Paulo Guedes está lá tentando avançar com a agenda de reformas, e que é difícil mesmo, né? Qual é a narrativa dessa turma? Demonizar o próprio Paulo Guedes. Então veja como... Agora, quem mudou?
Quem mudou? O Paulo Guedes mudou? O Paulo Guedes de repente, alguém... Mas esse é o problema, ele não mudou, ele não aprendeu em 2 anos. A agenda segue no atoleiro, segue em compasso de espera. Ruim de serviço, péssimo de execução. É motivo de piada. O Congresso para aprovar a reforma? Peraí, ele é motivo de piada em Brasília por todo mundo. Ô Constantino, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Esses caras, que vamos chamar de direita, que tem a canhota, que é os caras que estavam com o Lula. Lula foi preso, ficaram lá em Curitiba. Lula é inocente, ficaram lá, choraram, tinha Natal, levava o bolo, ficavam junto lá. Essa direita que a gente tem, esses caras, é o quê? É a vaidade? O que é? Porque você não consegue identificar. Não é direita. Sempre um vai querer tomar o do outro. Exato. E vai ter um traidor. O que é isso? São tucanos enrustidos. Tucano nunca foi direita, nem liberal. Tucano é social-democrata, centro-esquerda. Uma esquerda mais moderada, apesar de que hoje eu questiono isso. São esses governadores tucanos os que tomam medidas mais autoritárias e inconstitucionais. Inclusive, o desembargador lá na Revista Oeste deu uma entrevista excelente, né? Falando, ele é presidente da entidade lá dos desembargadores, dizendo que são medidas inconstitucionais. Tudo em nome o quê? Da saúde, do coletivo, da ciência. Olha o discurso desse pessoal. É um discurso globalista, autoritário, de esquerda. É aquilo que os democratas fazem nos Estados Unidos. Agora, essa turminha sempre soube disso. Essa turminha reconhecia o valor do Trump vis-à-vis um Obama. Hoje em dia, por interesses, eles são capazes de elogiar o Obama e demonizar o Trump. Então, veja, quem mudou? Eu continuo sendo aqui o trovão da razão. Eu não mudei, não. Viu, Maria? Agora, essa turma mudou. Não são liberais, Emílio. Se mostraram tucanos. Deixa eu levantar. Tucano. Defende o Dória. Calcinha. Eu me considero bem liberal na economia e não me considero conservador. Eu também entendo muito pouco do que sai da economia. Então eu tento fazer isso. E eu estou preocupado, como muitos estão, inclusive dentro do governo, com o estouro do orçamento. Ontem circulou o que o Marinho falou, esse negócio de liberal de Taubaté. Na sua visão, o que é possível fazer? Porque a gente sabe, você já me explicou uma vez que uma coisa é o ideal, a outra coisa é o possível, a arte do possível na política. O real se desvalorizou muito, né? A gente que mora aqui não percebe como o dólar foi desvalorizado frente a outras moedas. O real, se você juntar ano passado e esse, salvo engano, ele só desvalorizou mais do que a Venezuela, a moeda. E aí, Constantino, tem os juros também aí, né? Tem os juros, tem a política do Paulo Guedes, né? Mas, olha só, é perigoso. É perigoso flertar com isso. E o ministro Paulo Guedes, fiel aos valores e aos princípios, tudo está tentando segurar a chave do cofre. Agora, a mesma turma que cobra, e as reformas, por que não andam? Que dependem do Congresso. Por que não privatiza mais? Depois não querem que o governo tenha que entregar nacos de bom senso, que seja, negociar, articular com o Congresso. Então, assim, querem um impasse. Infelizmente, isso é o Brasil. E estaria acontecendo igualzinho se fosse o Amoedo lá. Ou o Amoedo tem alguma mágica, alguma varinha mágica que eu desconheço. Pílula de Nani Porque como é que vai fazer? No gogó, no discurso bonito? Então, assim, é uma realidade que se impõe. É um negócio muito sujo e o presidente às vezes cede e às vezes tenta enfrentar esse sistema. Hoje, na saidinha lá, no cercadinho, ele endureceu de novo o tom, né? O Brasil está em vias de um barril de pólvora, de esticaram demais a corda, olha o desemprego, olha a população sem trabalhar. O clima não está legal. Agora, eu particularmente acho que com essa demonização diariamente da imprensa, que chama ele de genocida e responsabiliza ele pelas mortes, o que é falso. É falso. Olha os óbitos por habitante na Argentina. O Uruguai agora está passando à frente. E olha que o Uruguai tem um maior índice de vacinação, o que deixa a gente até apreensivo. A vacinação não é essa panaceia, né? Então, olha o que está acontecendo com o mundo. Aí eles esquecem isso para responsabilizar o presidente pelas mortes. Isso não é jogo sério. Então, a mídia fazendo o que está fazendo, o STF fazendo o que está fazendo, a oposição irresponsável, que sempre foi, tacando fogo no país, torcendo para o quanto pior, melhor, fazendo o que está fazendo. Né? Querendo uma CPI exclusiva para suposta omissão do governo federal, enquanto tem um covidão ali na porta. Né? Com o secretário preso, mas o Constantino... deposto. É uma palhaçada. Mas estão sem chapa.
Não tem chapa. Nem eles, tem chapa. nem O Emílio não tem outro assunto. Tem o PSDB do Marinho. Não é nem chapa. Não tem chapa. Ô, Constantino, tem alguma preferência política sua? Você tem que fazer um PSDB do Marinho. Calma. O cara é Marinho no analista PSDB. político. A safra brasileira é terrível, porque esse papo também, só tem o Lula e só tem o Bolsonaro. A gente vai ficar nessa o tempo inteiro. Aí vem a vai ficar? Vai. Tem alguma outra possibilidade? Ou tem Lula ou tem é um Bolsonaro. desespero que a gente vai ficar o tempo inteiro? Tem de noite. Por favor, você pode ser a esperança. Eu vou ser de forma muito sucinta aqui na resposta, que é o seguinte: enquanto existir Lula, só existe Bolsonaro do outro lado. Sabe por quê? Porque todos esses tucanos, esses pseudo-liberais, são fala mansa com o Lula, porque quando o tucano tem que descer do muro, desce do lado esquerdo no colo do PT. Então, o Dória já é quase elogios ao Lula. Então, olha só, enquanto existir uma ameaça real, concreta, de Foro de São Paulo voltar ao poder no Brasil, olha o que fizeram com o Brasil, quase destruindo a democracia. Olha a Argentina, olha a Venezuela. Enquanto houver essa ameaça, só alguém que fala grosso e que de fato luta contra essa esquerda, né, vai ter chance. Tucano, que fica fingindo que é terceira via de centro e que, na verdade, está muito mais próximo do Lula, do que Bolsonaro, com esse discursinho pseudo-purista, ético, né? E aí depois elogia o Temer. Ué, Olha lá, Marinho. não entendi. Não entendi. Então, se o problema é não ser purista, por que elogia o Temer? Por que condena as concessões do Temer e Lula presos na Lava Jato. Exato. Muito bem. Tá falando de ser. Então, Tá certo. Essa CPI fajuta já tá com o Renan Calheiros fazendo hashtag CPI já contra o presidente. É uma palhaçada. Então, assim, enquanto houver essa patota reunida com a conivência de boa parte da imprensa para jogar o Brasil na direção da Argentina e da Venezuela, só quem fala grosso contra essa ameaça é que vai ter chance. Isso é minha análise. Agora, tem quadros políticos que se mostram decentes no Congresso. E o Congresso, a gente precisa focar no Congresso. Tá bom. Porque a gente tá falando, Valeu. O erro aqui vai ter que ser outro programa. Outro programa ele volta. Não, outro programa. E colocar todo mundo no mesmo balaio. Esse é o grande inimigo imaginário. Todo mundo colocar no mesmo balaio. Todo mundo, você colocou todo mundo. Eu não disse isso. Você está colocando a palavra na minha boca. Mas você tá falando dele também. Temos a chapa. Que ele falou de você. Vamos aguardar. Vive um drama no mesmo balaio para ter sempre um antípoda. Estão vivendo um drama. Vive um drama terrível. Haja coração. Notícia extraordinária. Anteciparam a chegada da Pfizer no Brasil. O Lula tá aí, não foi eu que criei, não, foi o STF. Não tem nem... Calma, Amanda Klein. Não tem... Desliguei o microfone. Constantino, muito obrigado pela sua participação. Não é, bicho, eu tô muito atrasado. Vocês não estão olhando o relógio, mas eu tô olhando, depois a rede fica brava. Constantino, obrigado pelo papo. Vamos esperar a chapa. Até semana que vem. Vamos esperar a chapa. O importante é ter o nome, aí a gente vai discutir mais, senão vai ficar nessa. Obrigado, viu, Constantino, pelo papo. Não briga muito, não. Óbvio, toma um vinho aí. Cortou Voto aqui. porque tá andando com essa turma. Perdeu o meu voto. Valeu. Não, o Marinho perdeu seu voto? Não, Marinho, a gente vota nele até no PT. Nunca contaria com Peraí, jamais. Cortou aqui? Ele, o Reginaldo. Olá. Porra, Reginaldo tá um demônio. Ele tá, ele quer almoçar. O Reginaldão já pediu a Dirce. 2010. Obrigado, viu, Constantino? Obrigado pelo papo. Queremos você aqui, Constantino. hein, velho? Isso, queremos você aqui batendo um papo com a gente. De noite. Um abração, Constantino. Muitas discussões, mas saibam que depois desse programa quente, onde a gente debate, troca ideias com o Marinho, com o Constantino, a gente desce aqui e almoça na Dirce. Na paz. Na paz. Vai embora. Graças a Deus. Só se Mas- eles vier aí, não é briga. Não, tem notícia boa que eu queria dar. Samidana tem notícias boas para a população. Olha só que bacana. Bela gente. notícia. O ministro da Saúde, o Queiroga, anunciou que anteciparam a chegada de doses da vacina da Pfizer aqui no Brasil. Serão 15 milhões e meio de vacinas até junho e 1 milhão já chega este mês. Falando também de notícias boas. Vacina boa, hein? Estrelinha. Eu quero essa. A gente dá estrelinha. Vacina boa. Não deu problema. Essa é a minha predileta. A Agora, Pfizer é a Heineken das vacinas. A melhor, é a top. É a Heineken Aí das sim, É a vacinas. gelada e gostosa. Saudade de tomar Heineken. É a Heineken das Não vacinas. deu problema com a Pfizer, graças a Deus. Não, dá tem problema todas dão. pequenininho. Mas pouquinho. Mas É o barrilzinho, é que foi é, feito mas, às mas, pressas. mas é boa. Boa, vacina boa. Deixa eu te falar. Toda vacina é boa. Deixa eu te
falar. Pois não. Os caras Diga. fizeram vacina em 9 meses. Na velocidade da luz. Muito Isso rápido. foi uma coisa espetacular. Parabéns para a Então, ciência, uma ou outra vão acertando a vacina e tal. Mas vacina é segura, a gente tem que tomar. E olha, nunca podemos esquecer da máscara, da distância social, lavar a mão, aquela coisa que você já sabe que funciona. Ficar em Álcool casa gel, se puder, né? Ficar em casa se puder, não aglomeração nunca. Aquilo que a gente fala assim. Mas a boa notícia é que vamos ter Pfizer. Quantos milhões? 15,5 até junho e 1 milhão já esse mês. Sensacional. Nos próximos 15 dias. Também o Dória teve a live dele lá, né? Aquele show do milhão. Comitê de 65, 66 anos tá mantido, dia 21 de abril começa. 63, 64 anos antecipou pro dia 29 de abril e 60, 61 e 62 anos no dia 6 de maio. Isso a gente tá falando do estado de São Paulo. Aquelas lives, normalmente vem a notícia boa e aí a notícia ruim. vem amanhã. Vai ficar vai pra amanhã. Fase trouxa. Não falou ainda. Não falou, mas deve falar. Deve falar amanhã ou sexta. Escolas voltaram, mas o consenso está aqui posto, né? Tem que voltar o comércio com as restrições. Acho que isso aí é ponto pacífico. Sim, aqui. é verdade. Com certeza. Não tem, não tem mais margem para isso. Mano, é mascarinha. É isso aí. Sempre. Álcool, distanciamento, Dá pra fazer. Evitar aglomeração, Não tosse na cara da distância, aquela coisa toda. Dá pra fazer. E vamos seguir o barco, que amanhã estaremos de volta. Barco à deriva. A gente Olha, não sabe onde gente, vai. tudo de bom. Amanhã teremos Latino! Latino? Festa no AP. Grande latinão. É mesmo? Latino? Você não gostou da pauta? Não sei. Mas é engraçado. Sabe o que é legal do gamer programa? Porra, um dia veio o Temer. É um outro dia puta o rolê Latino. aleatório. Temer e Latino. gente vai Latino saber- vai falar em quem ele vai votar. Quem ele vai votar. Se ele é a favor, Se ele é a favor O do Temer, impeachment. o Você é Temer, petista. tem muita gente que pode gostar ou não gostar do Sim. Temer. Não, Mas Que ele fala bonito. vejam bem qual foi o recado que ele deu pro Mandrião. Foi assim. Foi. Não Fox- dê bola pra torcida, bonitão. Foque-se Trabalha. no seu governo. Trabalha. Trabalha. Segue o bonde. Não renunciarei. Isso é muito importante. Baita Viu? conselho. Muito útil Viu? pra ele que Vai se perde e com trabalha. com pormenores. Isso aí foi o problema Escuta, dele. amanhã tem... Nada como um macaco velho. É isso aí. Macaco velho não pula em galho seco. Por falar em isso aí. macaco, amanhã Latino, então. Que tem um macaquinho. Tinha. Esse cabelão, Já hein? se foi. Puta gostou? cabelo lindo, Tá aliás. bonito, hein? Tá bonito. Você tá brilhando na rede social, uma foto sua maravilhosa. obrigado. Sextou. É, Podemos encerrar com essa pode foto pôr, aqui pode encerrar com a maravilhosa. foto. Encerra com a foto aí do Cabeleira. Cabeleira do Zezé. Vambora. Vambora, simbora, hemorroida. Até pegar. Amanhã também. estaremos de volta. As informações da Chavatianes é só comigo. Vai, Tucaninho! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.